Vamos lá, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão, sempre trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga azulina, pessoal, naquele estilo, né, sem baba-ovo de jogador, de técnico, de presidente, sem passação de pano, sem puxação de saco, tá, pessoal? Aqui a gente não tapa o sol com a peneira, a gente fala a realidade. O que está acontecendo no Clube do Remo aí, diariamente, para você, meu patrão, para você, minha patroa. Se inscreva no canal aí, deixe seu like, deixe o seu comentário, a gente sempre está respondendo aí, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho das notificações. No primeiro comentário fixado vai estar o link da NBet91. Clica aí, papai. Clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito. A galera tá se estribando, tá ganhando dinheiro, e também aproveitando esse super bônus aí que a NBet dá pra galera apostar adoidado aí. Tem muita gente ficando com dinheiro extra no caixa aí. Beleza? Para sair com a família, para comprar uma pipa, para comer uma pizza, né, pessoal? Passear, até tomar aquele goró, né? A NBet tá dando muita grana para nossos amigos aí que estão apostando por essa super plataforma de jogos NBet91. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Apostou, ganhou, a NBet pagou. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho, né, sobre esse último jogo do Clube do Remo, né? Conseguimos a classificação. Na verdade, a gente estava conversando no grupo lá de WhatsApp, tá, pessoal? Na minha opinião, o Remo não se classificou, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Mas a gente tem que falar a realidade, como a gente sempre faz aqui. O Remo não se classificou, não, meu amigo. Classificaram o Clube do Remo. Essa que é a verdade. Fizemos um jogo péssimo, tudo bem. Naquele campo péssimo também, não tem condições, né? E fizemos um jogo ruim. Não vencemos o jogo, só classificamos por causa dos outros resultados. Essa que é a verdade. Em 8º lugar e na Bacia das Almas. A gente já falou aqui que o Tonhão deu uma premiação de 300 mil, né, pessoal? Para os jogadores, e a gente também estava conversando sobre isso no grupo de WhatsApp do Fala do Leão, né? Em que o certo mesmo era o Tonhão pegar esses 300 mil e distribuir para os times que beneficiaram o Clube do Remo, porque eles fizeram, né? Eles fizeram o Remo se classificar. Eu tô mentindo, pessoal? É claro que não, entendeu? Agora é outro campeonato, né? O Clube do Remo já joga o primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba. Vou mostrar aqui, né, supostamente as datas dos jogos para vocês aqui, tá, pessoal? Vamos lá. No dia 1º do 9 aí, dia 1/9, Clube do Remo e Botafogo da Paraíba, né? Dia 15/9, Clube do Remo e Volta Redonda. Ou melhor, Clube do Remo e Botafogo da Paraíba, dia 1/9. Né? O segundo jogo, São Bernardo e Clube do Remo, dia 8/9, lá em São Paulo. O terceiro jogo, lá no Rio de Janeiro, Clube do Remo e Volta Redonda, dia 15/9. Aí o segundo turno do quadrangular, Volta Redonda e Clube do Remo, dia 22/9. Clube do Remo e São Bernardo, dia 29/9. E para fechar aí o quadrangular, Botafogo da Paraíba e Clube do Remo, dia 5/10. Tá, pessoal? Aí tem, né, uma frase aqui, entre aspas. As datas e horários dos jogos ainda serão confirmados oficialmente pela CBF. O que eu tenho a dizer, né, sobre esses jogos aqui? Eu vou dar um prognóstico mais ou menos da minha opinião sobre o que o Remo tem que fazer, né, nesse quadrangular dificílimo, tá, pessoal? O que o Remo tem que fazer é o seguinte: de cara logo, ele não pode perder o primeiro jogo. O primeiro jogo vai mostrar o que o Remo vai fazer nesse quadrangular, tá, pessoal? Preste bem atenção que eu vou falar. Remo e Botafogo da Paraíba. O Botafogo é um time arrumadinho, né, como diz o nosso amigo Denilson. É um time arrumado, né, tá jogando bem,
né, pessoal? E o Clube do Remo não pode perder esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, tá, pessoal? Se o Clube do Remo vencer bem esse jogo, né? Se o Clube do Remo vencer esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, vai mostrar, na minha opinião, se o Remo tem ou não condições, né, de conseguir o acesso, tá, pessoal? Porque o Clube do Remo não pode nem pensar em perder em Belém do Pará. Essa que é a verdade. E o primeiro jogo, né, aí você pergunta, mas no primeiro jogo tu já tá falando isso, né? Porque o nosso time, ele evoluiu um pouquinho, acho que 1%. É um time que joga mal, né? Tem lampejos de jogar bem e ainda não me passa confiança, entendeu? Apesar de ter se classificado, na verdade, classificaram o Clube do Remo. A gente tem que encarar a realidade. E esse primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba, que tá jogando bem, se reforçou para subir, né, pessoal? A gente sabe que o Botafogo é meio cavalo paraguaio, mas esse ano eles estão com um time bom, cara, entendeu? Então, se o Clube do Remo vencer esse jogo, eu renovo as esperanças para de repente o Clube do Remo conseguir esse acesso com todas as limitações, entendeu? Como eu sempre falo, a sorte, esse ano a sorte tá do lado do Clube do Remo. Mas se uma hora acontecer da sorte abandonar o Remo, e aí? Vai depender desses jogadores, deles jogarem bola. Entendeu? Vai depender desses jogadores para eles mostrarem um bom futebol, serem competitivos e ganhar as partidas desses times que agora o caldo engrossou, meu amigo. O caldo engrossou. A sorte ajudou a gente em todo o campeonato. Creio que agora vai mais da competência desses jogadores, porque esses times aí são carne de pescoço. Entendeu? O Remo caiu no grupo do Volta Redonda, São Bernardo e Botafogo da Paraíba. Jogos dificílimos. E o Remo tem que vencer. E eu vou adiantar para vocês logo aqui. Se o Clube do Remo perder esse primeiro jogo, né, se Deus quiser, não vai acontecer isso, né, que a gente é torcedor, a gente tem, claro, que torcer pro Remo vencer. Mas se o Remo perder esse jogo para o Botafogo da Paraíba, o primeiro jogo, na minha opinião, a gente tem que dar adeus ao acesso. Entendeu? Porque, na minha visão, com esse futebol que o Remo joga, apesar de ter melhorado um pouquinho, bem pouquinho mesmo, né, com esse futebol que o Remo joga, eu acho praticamente impossível o Clube do Remo vencer lá fora, do Volta Redonda, do Botafogo da Paraíba e, né, do outro time do São Bernardo. Sinceramente, pessoal. Sinceramente. Eu não sei se você concorda comigo, a minha opinião é essa. Entendeu? Esse time já surpreendeu aí, coisa que 95% da torcida não acreditava e com razão. A gente não tinha nada o que elogiar esse time aí, porque o time tava jogando mal, oscilava muito, deu uma melhorada agora no final, né? E graças à ajuda dos outros times aí a gente conseguiu se classificar na Bacia das Almas em 8º lugar. Então, creio que o Clube do Remo não consegue vencer, cara, lá fora de casa. É por isso que dentro do Mangueirão, tá, pessoal, o Clube do Remo tem que fazer a diferença e vencer os 3 jogos. Não pode tropeçar aqui em Belém do Pará. Entendeu? Essa que é a verdade. Tem que fazer o seu papel de vencer as partidas. Eu me lembro, se fosse há um tempo atrás, em que o Remo usava a torcida ao seu favor, a gente poderia muito bem jogar esse jogo pro Baenão, cara. Porque antigamente o Remo era imbatível no Baenão, que se formava um alçapão ali, e o Remo dificilmente, se fosse há um tempo atrás, eu já estava dizendo, o Remo já subiu. Mas hoje em dia a torcida não ganha jogo, cara. Não ganha jogo, o que vale é a competência do time. Porque se torcida ganhasse jogo hoje em dia, o Remo já era para ter sido campeão da Champions League, cara. Entendeu? Essa que é a verdade. Mas se fosse há um tempo atrás, com essas condições aqui, jogava esses jogos pro Baenão. Ia ser uma panela de pressão. Mas hoje em dia a torcida não ganha jogo. O que vale é a competência. É a competência, né, dos jogadores aí, fazer um bom jogo, ser competitivo, que vai ser osso duro de roer. O primeiro jogo contra o Botafogo da Paraíba, eu já vi os jogos deles, né, é um time arrumado, né, e o técnico do Remo vai ter muito trabalho, vai ter que estudar bastante aí o time do Botafogo da Paraíba.
né, cara? Eu fico com o pé atrás, né, cara? Não vou mentir, não vou iludir você aqui, porque contra o São José a gente foi sufocado, cara, contra o lanterna do campeonato. Entendeu? Então a gente tem que encarar os fatos. A gente tem que encarar os fatos. Entendeu? A gente passou sufoco contra o lanterna do campeonato. O caso do campo ser ruim até ameniza um pouquinho. Mas a gente passou um sufoco. Os deuses do futebol ajudaram mais uma vez o Clube do Remo, que aquele cara errou o gol, né, debaixo da trave, né, pessoal? Então vamos aguardar aí. O jogador que o Clube do Remo contratou aí, o centro é o ponta Johnny Robert, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, né, pessoal? Se o Remo não se classificasse, ele iria voltar para o Amazonas. Como o Remo conseguiu a classificação, ele vai ser anunciado e vai ser relacionado aí, né, contra o Botafogo da Paraíba. Já tive informações que é um bom jogador, não conheci esse jogador, né? Vamos aguardar, desejar boa sorte para ele. Infelizmente, era para o Remo ter se reforçado, mas a própria diretoria não confiava no próprio elenco que montou. Porque senão tinha contratado, né? Tinha chamado jogadores para reforçar, chamaram o Bruno Silva, que até agora está fazendo boas partidas, chamaram o Sávio, né? Mas tinha que ter uma qualificação maior, um centroavante, né? Jogadores mais qualificados para ajudar esse elenco aqui, né, pessoal? Na minha opinião, o Remo tinha que ter contratado, mas eles mesmos não confiavam nesse elenco que eles mesmos montaram, né? Mais uma vez eu quero que eles calem a minha boca. Não fizeram mais do que a sua obrigação de classificar, né? A torcida fez uma festa lá no aeroporto. Eu acordei, eu pensei até que o Remo tinha subido de divisão, meu patrão. Eu falei, será? Eu não acredito. Fui olhar no celular, era só a recepção aí para os jogadores aí que conseguiram a classificação. Eu já falei qual é a minha opinião. Na minha opinião, em caso de acesso ou título, aí a gente poderia fazer isso. Mas cada um torce do jeito que quer. Se for para querer ir para o aeroporto por causa de uma classificação que vá, eu falo por mim, eu não vou fazer isso. Entendeu? Não vou fazer isso. Encaro com normalidade, né? Pelo tamanho do Clube do Remo, encaro com normalidade ele conseguir uma classificação, não pelo acesso, não pelo elenco, mas pela instituição. Isso é muito pouco. Classificação para um G8, né, não é motivo de tanta extravagância assim, na minha opinião. A gente fica feliz, fiquei, né, muito surpreso, na verdade. Na minha opinião, o Remo não ia se classificar, e tinha razão quando falava isso, porque o Remo oscilava muito no campeonato, né, pessoal? Mas, como eu falei, cada um torce do jeito que quer. Quem quiser ir várias vezes no aeroporto, né, recepcionar jogador, pode ir. Na minha opinião, né, acho um exagero, né, sendo que esses caras estão mais felizes com os 300 mil que eles ganharam. E em caso de acesso, mais de 1 milhão, né? Na verdade, são 2 milhões de reais. E seu Tonhão, tu devia sim dar uma ponta pros times que ajudaram o Remo, né? Tombense, né, o próprio Náutico, que mais? Figueirense, né? Foram incompetentes no seu resultado e, graças a Deus, ajudou o Clube do Remo. Entendeu? Então, esses jogadores não têm tanto mérito assim. Que era pra gente vencer contra o São José e a gente empatou. Se a gente dependesse das nossas próprias pernas, a gente estava fora do G8. Essa que é a verdade. Jogamos contra o São José, né, pessimamente, na minha opinião, além de ter esse campo ridículo aí. Entendeu, pessoal? Então, né, as notícias de hoje foram essas. Na verdade, foi uma opinião, né, pessoal? Os jogadores aí que jogaram contra o São José, tem um que eu gostaria de citar aqui, que é muito criticado, que é o Marcelo Rangel, né, cara? Põe também, o Tonhão poderia dar um bicho a mais pro Marcelo Rangel, porque ele foi muito, né, foi muito por culpa dele do Remo estar no G8, porque ele salvou muitas bolas ali, cara. Muitas jogadas ali, era pra ter saído o gol, e o Marcelo Rangel salvou o Clube do Remo. E olha que eu não sou de babar ovo de jogador.
Mas a gente tem que ser realista. O cara mais salvou do que falhou. Muito por conta dele também, o Clube do Remo tá nesse G8 aí. Tá, pessoal? O seu Ribamar, mais uma vez, dando prejuízo, né? O Raimar fez toda a jogada e o energúmeno vai lá e tira a bola do cara e simplesmente chuta a bola lá pra lua. Impressionante como esse cara é, cara. É impressionante, né? Então, pessoal, minha opinião foi essa aí, né? Muito obrigado pelo pós-jogo ontem, só sucesso, muita gente aí, muitos comentários. Se inscreva no canal. Eu peço também para você não se aborrecer comigo. A gente tudo aqui é azulino, tudo a gente é remista, mas eu tenho meu estilo de fazer vídeo aqui. Também, se você não gostar do canal, não precisa se inscrever, ninguém é obrigado a nada. Tem um monte de canal baba-uva aí, né? Passador de pano, que agora tá tudo maravilhoso e só faz iludir a torcida, né, cara? Tem um monte de canal aí que eu nem preciso citar o nome, que baba ovo diariamente. Imagine agora, né, cara? Mas fica a sua escolha aí. Eu peço para você se inscrever. Preciso da sua inscrição, mas não obrigo ninguém, né, a ficar aqui vendo nossos vídeos se não quiser. Não precisa você se inscrever. Se inscreva se você se identificar com o nosso canal. Beleza, pessoal? Agora, se você gosta de viver no mundo de ilusão, tem um monte de canal aí que pode fazer isso por você. Tamo junto, galera. Até a próxima aí. Fala do Leão! É nóis, papai!